Olá e bem-vinda! Hoje a gente vai mergulhar num material que propõe uma ideia, assim, no mínimo desconcertante. E se o Deus apresentado no Antigo Testamento, essa figura imponente, às vezes furiosa, que ordena a guerra e a aniquilação de povos não for a mesma entidade que Jesus chamava de Pai, a análise que temos em mãos não trata isso como uma provocação, sabe? Mas como uma investigação séria usando textos antigos e a filosofia gnóstica para explorar essa possibilidade. O nosso papo hoje é para entender o que leva essa fonte a separar tão radicalmente o Senhor dos Exércitos do Pai de amor revelado por Cristo. E o que é fascinante é que, embora pareça uma teoria radical para hoje, essa não é uma ideia nova. Ela remonta aos primeiros séculos do cristianismo. A fonte argumenta que essa era uma interpretação bem corrente entre certos grupos, os chamados gnósticos. Que depois foram silenciados, né? Exatamente, foram silenciados. Então, o que a gente está fazendo aqui é olhar para as escrituras não como um livro coeso, mas como o possível registro de uma batalha de ideias, um conflito espiritual que acontece, assim, nas entrelinhas dos próprios textos. Perfeito. Então vamos começar pelo ponto que mais choca e que serve de base para toda a discussão. Essa diferença de caráter, a dissonância entre as duas figuras. A fonte é muito direta nisso. Ela pega, por exemplo, Deuteronômio capítulo 20, que instrui sobre a guerra e diz: "Das cidades destes povos não deixarás com vida coisa alguma que tem fôlego. Antes destruí-las-ás totalmente." É uma ordem de extermínio completo, e não é um ponto isolado, o que torna o argumento mais forte. O material destaca muito o caso dos Amalequitas, em 1 Samuel 15. Lá, a ordem divina é ainda mais específica, mais brutal. Diz: "Vai, pois, agora e fere a Amaleque. E não lhe perdoes, porém. Matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, bebês de colo." A fonte usa essa expressão para ilustrar um nível de crueldade que, vamos combinar, é muito difícil de conciliar com a noção de um Deus amoroso. E tem outros casos, né? Vários. O episódio do bezerro de ouro, em Êxodo. A punição pela idolatria ali foi a morte de 3.000 homens. Executados pelos próprios irmãos, os levitas, sob ordem divina. Exato. É um padrão de governo pelo medo, pela retribuição com sangue. Certo. Isso é algo que incomoda muita gente há séculos. A explicação mais tradicional para isso, que a maioria de nós ouviu, é a da dispensação. A ideia de que no Antigo Testamento era a lei, uma aliança mais dura, e com Jesus veio a graça, uma nova aliança. A fonte que a gente analisa, ela ignora isso. Pelo contrário, ela encara de frente. O argumento da análise é que essa explicação não resolve a contradição de caráter. A essência da entidade? Exato. Não é uma mudança de regras ou de política divina. A fonte questiona um ser que é puro amor em sua essência, ordenaria um genocídio em algum momento? Para essa linha de pensamento, a resposta é um sonoro não. A conclusão deles é que não estamos vendo a evolução de um único Deus. Estamos vendo a evidência de duas naturezas distintas, duas entidades separadas. E é aí que o contraste vira o centro de tudo. Porque do outro lado a gente tem Jesus. O Jesus que diz: "Amai os vossos inimigos." O que fala: "Orai pelos que vos perseguem." E o que diz: "Misericórdia quero e não sacrifícios." Exatamente. Essa frase em Mateus 9, ela basicamente cancela a premissa de grande parte do culto do Antigo Testamento. É uma ruptura. Uma ruptura total. E, segundo essa perspectiva, Jesus não veio para reformar o sistema antigo, mas para expor o que ele via como uma fraude espiritual. Isso nos leva a um terreno bem mais polêmico. Com certeza. Porque uma coisa é dizer que as personalidades são diferentes. Outra, muito mais radical, é afirmar que Jesus sabia disso e falou abertamente sobre o assunto. A análise chega nesse ponto. Ela diz que Jesus confrontou esse outro Deus, chega exatamente nesse ponto. E o que o material aponta como o clímax desse confronto está no Evangelho de João. Capítulo 8, versículo 44. Jesus está num debate super tenso com os fariseus, a elite religiosa que se considerava a mais fiel seguidora do Deus de Moisés. E no meio da discussão, Jesus dispara uma das frases mais fortes de todo o Novo Testamento. Ele diz: "Vós sois do vosso pai, o diabo,
Ele foi homicida desde o princípio. Espera aí, vamos com calma. A interpretação comum disso é que é uma metáfora, uma força de expressão, mas a fonte que a gente está vendo diz que não é. Exatamente. A análise argumenta que isso deve ser lido literalmente. Jesus não estaria dizendo, vocês agem como o diabo. Ele estaria fazendo uma afirmação de paternidade espiritual. O pai de vocês, a quem vocês servem, é o diabo. E a parte do homicida desde o princípio? Aí que está o pulo do gato. A conexão que a fonte faz é direta e brutal. Quem, desde o princípio da história daquele povo, ordenou atos homicidas em massa? As próprias escrituras que eles defendiam. Apontavam para a entidade que deu as ordens para exterminar os amalequitas, os cananeus. Então a acusação, segundo essa leitura, é que o pai que eles adoravam, o Deus do templo, o Senhor dos exércitos, era na verdade esse homicida desde o princípio. É isso. É basicamente chamar o Deus do Antigo Testamento de diabo. É uma acusação de uma gravidade imensa. Dá para entender por que essa visão foi considerada tão perigosa. Com certeza. E a fonte adiciona outra camada de evidência. Uma passagem de João 5,37, onde Jesus diz à mesma audiência: Vós nunca ouvistes a sua voz, a do Pai que me enviou, nem vistes a sua forma. Isso levanta uma pergunta devastadora. Sim, se eles, os maiores estudiosos das Escrituras, nunca tinham ouvido a voz do Pai verdadeiro, de quem era a voz que falou com Moisés no Monte Sinai? De quem eram as ordens que eles seguiam com tanto zelo? A sugestão é clara. Era a voz de um usurpador. Um usurpador. Se não era a voz do pai, de quem era? A análise dá um nome para essa entidade. É aqui que a gente entra no universo gnóstico, certo? Exato. É aqui que a cosmologia gnóstica oferece uma explicação. Nos textos gnósticos, como os que foram encontrados em Nag Hammadi, essa entidade é chamada de arconte principal ou demiurgo. Arconte. O que significa? Vem do grego archon, que significa governante. A ideia é que existem forças governantes cósmicos que administram o mundo material. E o líder deles tem vários nomes. Tipo? Yaldabaoth é o mais comum, mas também Saklas, que significa tolo, e Samael, que se traduz como Deus cego. Deus cego. Cego em que sentido? Por ignorância, arrogância? Os dois? A cosmologia gnóstica é bem complexa, mas resumindo, Yaldabaoth é visto como uma emanação inferior, um acidente cósmico. Ele surgiu de forma imperfeita, longe da plenitude divina, da verdadeira fonte de luz. E por causa dessa origem, e por ignorar o que existia acima dele, ele se tornou arrogante. E aí ele criou um mundo material. Isso, e na cegueira dele, se autoproclamou o único Deus. Se o Criador do mundo é tolo e cego, como essa visão enxerga a própria criação? O mundo material, a natureza, nosso corpo, é tudo ruim? Uma prisão? Ótima pergunta. Não necessariamente ruim no sentido de maligno, mas fundamentalmente falho. É uma cópia imperfeita de um reino espiritual superior. E o mais importante, é uma espécie de sistema de aprisionamento para a centelha divina, que, segundo os gnósticos, existe dentro de cada ser humano. Entendi. Então nossa alma, nossa essência, não pertence a esse Criador. Não pertence. Ela vem da fonte verdadeira, e a missão da vida seria despertar para essa realidade e escapar do domínio dos arcontes. E aqui a fonte aponta uma conexão textual que é de arrepiar. A declaração clássica de Yaldabaoth nos textos gnósticos é: eu sou Deus e fora de mim não há outro. Exato. E onde a gente encontra essa mesma frase, quase palavra por palavra, na Bíblia? Em Isaías. Isaías 45:5, onde o Senhor do Antigo Testamento declara: eu sou o Senhor, e não há outro. Fora de mim não há Deus. É idêntico. Para os gnósticos, isso não era coincidência. Era a confissão do arconte dentro do próprio livro que ele supostamente inspirou. Era como se eles estivessem lendo Isaías e dizendo: viram? É esse cara. Ele está se entregando. É impressionante. É como se os autores gnósticos estivessem fazendo uma crítica literária e teológica direta, usando os próprios textos canônicos como prova. Precisamente. E a análise argumenta que a gente não precisa ir só aos textos heréticos para achar essas ideias.
Elas estariam veladas no próprio Novo Testamento. Onde, por exemplo? Em 2 Coríntios 4:4, o apóstolo Paulo fala sobre o Deus deste século que cegou o entendimento dos incrédulos. Note o D minúsculo em Deus. Não é o pai de Jesus, é o governante desta era, o arconte. Faz sentido. E a passagem mais famosa é Efésios 6:12, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas sim contra os principados e potestades. Os termos gregos originais para principados e potestades são erchas e exousias. Que são os mesmos termos. Exatamente os termos técnicos usados na literatura gnóstica para descrever a hierarquia dos arcontes. Uau! Então, se essas ideias circulavam e podem ser achadas até no Novo Testamento, que a gente conhece, por que elas soam tão estranhas hoje? O que aconteceu com essa vertente do cristianismo? A fonte é bem clara sobre isso. Houve uma supressão. Deliberada e histórica. A mensagem gnóstica era profundamente subversiva para a estrutura de poder da igreja que estava se formando. De que forma era uma ameaça? Pensa bem. A ideia central do gnosticismo é a gnose, a salvação pelo conhecimento direto, pelo despertar interior. É reconhecer a centelha divina que cada um carrega. Se a conexão com o divino é direta, interna, Qual o papel de uma hierarquia externa de padres, bispos e papas? eles se tornam, na melhor das hipóteses, guias, na pior, irrelevantes. O poder da instituição de ser a única intermediária desmorona. Exatamente. Se você pode encontrar Deus dentro de si, não precisa de alguém para te dar o perdão ou interpretar as escrituras para você. Isso minava a autoridade da igreja nascente. E aí veio a perseguição. Violenta. Líderes como Irineu de Leão escreveram tratados enormes contra as heresias. Os textos gnósticos foram caçados, queimados. E o que salvou esse conhecimento foi a descoberta em Nag Hammadi, certo? Incrível descoberta de 1945. Textos que monges enterraram no deserto para salvá-los da destruição. Eles sabiam que continham uma verdade que precisava ser preservada. Isso redefine completamente a missão de Jesus segundo essa perspectiva. Ele não veio fundar uma nova religião para competir com a antiga. Ele veio desmantelar o que essa fonte chama de um antigo engano espiritual. A missão dele seria libertar a humanidade da adoração a um falso criador e reconectá-la com a verdadeira fonte de luz. Essa é a conclusão central da análise. O Jesus gnóstico é um despertador, um revelador da verdade. Sua missão era trazer a gnosis, o conhecimento que liberta a alma do domínio do demiurgo e do seu sistema de controle. Um sistema baseado em medo, culpa, pecado. Em religião legalista e tribal. Ele veio mostrar que o reino de Deus não é um lugar físico para depois da morte, mas um estado de consciência a ser despertado aqui e agora, dentro de nós. Certo. Vamos organizar as ideias. A análise que a gente explorou propõe que a figura de Yahvé, o Senhor dos Exércitos, e o Pai revelado por Jesus são duas entidades distintas e opostas. E a missão de Jesus, sob essa ótica gnóstica, teria sido a de um mensageiro, vindo de um reino superior, para desmascarar um impostor cósmico, o Arconte e Aldabaoth. Que se passava por Deus e mantinha a humanidade num cativeiro espiritual. E o aspecto mais profundo disso, para mim, é que sugere que a Bíblia não é um monólogo divino, mas um campo de batalha textual, um conflito espiritual acontecendo nas próprias páginas. Como assim? É como se a luz da mensagem de Cristo, em passagens-chave como as que citamos em João, estivesse ativamente expondo a escuridão e as contradições de uma revelação anterior. Uma revelação que essa fonte alega ter sido corrompida ou até fabricada pelo Arconte. Então não é uma evolução de Deus? É um confronto entre o verdadeiro e o falso. Que se disfarçava de sagrada, que outras ilusões sagradas, talvez mais sutis, poderiam estar presentes nas nossas estruturas de fé hoje, só esperando para serem questionadas por uma consciência mais desperta.